Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. These extremists, for many times, persecuted, attacked and beat, kidnapped, tortured and even killed some of our brothers and sisters. Most notably Father Francois Mourad, who was beheaded in 2013, and recently a lady teacher was raped and violently killed in Yacoubieh. The Christians in these regions face absolute persecution, fear, violence, danger, death, terrorism, and hiding their faith and opinion. Foi o padre Firas Lufti, o franciscano responsável pelos territórios da Síria, Líbano e Jordânia. Num depoimento exclusivo enviado para a Fundação AIS em Lisboa, o padre Firas ele já esteve aqui em Portugal, esteve em Fátima em 2017. O padre Firas descreve a vida em duas aldeias na província de Idlib, uma zona no nordeste da Síria que permanece ainda debaixo do controle de grupos jihadistas. Por ali ainda vigora, digamos assim, o tenebroso Estado Islâmico. Dois padres franciscanos estão lá, continuam a viver lá junto do seu povo. Por ali vivem ainda cerca de 300 famílias, qualquer coisa como cerca de 1000 pessoas, 1000 cristãos. Estes homens, mulheres e crianças vivem debaixo, portanto, da opressão dos grupos jihadistas. Hoje vamos saber como é que é a vida, como é que é o dia-a-dia nestas duas aldeias cristãs, onde a Sharia é a lei, onde as cruzes foram derrubadas nas igrejas, até nos cemitérios, onde as mulheres cristãs são obrigadas, por exemplo, a usar o véu islâmico. Esta é uma das histórias que não vai poder perder no programa de hoje. Comigo, via Skype, está, como também é habitual, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento pela televisão. Com quem vamos conversar sobre esta e outras realidades que afetam os cristãos em muitos países do mundo. A ameaça jihadista vai, aliás, estar muito presente no programa de hoje, não só por causa desta história que vos falei em Idlib, no nordeste da Síria, mas também, por exemplo, por causa da libertação do padre Pierluigi Macali, um padre italiano que foi sequestrado no Níger e que foi agora libertado no Mali. Ele esteve cerca de 2 anos sequestrado às mãos de um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda. Foi raptado em Bomuanga, no Níger, e acabou agora por ser libertado no passado dia 8 de outubro no Mali. E como a Fundação AIS também assinalou no passado dia 13 de outubro, 25 anos de presença ininterrupta no nosso país, continuamos a receber inúmeras mensagens de bispos, de sacerdotes, de pessoas responsáveis pela Igreja em Portugal, palavras de apreço e de incentivo para esta missão junto da Igreja perseguida, junto dos cristãos perseguidos no mundo e também em defesa da liberdade religiosa. Tudo temas que vamos seguir aqui no programa de hoje, por isso deixe estar por aí que este é um programa que vale a pena seguir com toda a atenção. O padre Pierluigi Macali, da Sociedade das Missões Africanas, foi libertado no passado dia 8 de outubro, ao fim de cerca de 2 anos de cativeiro. Uma libertação, Catarina, de certa forma inesperada. Sim, de certa forma não se estava à espera da sua libertação para já, mas, no entanto, no vídeo que apareceu, ou que foi divulgado em abril, já na altura se entendeu como sendo um sinal de que poderiam estar a acontecer negociações para a sua libertação. Muito bem, vamos já recordar então esse pequeno testemunho. É um vídeo muito curto, de apenas cerca de 23 segundos, onde aparece então o padre Pierluigi Macali e o outro refém italiano, Nicola Giacchio. Ambos dizem o nome e o dia em que gravaram esse mesmo vídeo.
m'appelle Pierluigi Maccalli, de nationalité italienne. Aujourd'hui, c'est le 24 mars 2020. Je m'appelle Nicola Chiacchio, ma nationalité est italienne. Aujourd'hui, c'est le 24 mars 2020. Este pequeno filme, este pequeno vídeo gravado durante o tempo de cativeiro foi a prova de vida de que Pierluigi Maccalli, o missionário italiano, digamos, estava precisamente vivo e, portanto, as negociações poderiam continuar a decorrer. Negociações que acabaram agora por dar origem à sua libertação. Além do padre Pierluigi Maccalli e do outro cidadão italiano, que acabámos de ver também no vídeo, foi também libertada uma refém francesa e um político do Mali. Sim, trata-se de uma trabalhadora humanitária francesa, Sophie Petronin, e um político do Mali, já septuagenário, o Sr. Soumaïla Cisse. Já vamos falar com mais detalhes sobre a história do padre Pierluigi Maccalli, mas agora quero focar a atenção nesta mulher francesa, pois ela esteve em cativeiro juntamente com uma religiosa, a freira colombiana Glória Narvaez Argotti. Exato, Paulo. Aliás, nas horas que antecederam a libertação destes 4 reféns e quando já se sabia que alguma coisa estaria para acontecer, circularam então rumores de que a senhora Petronin estaria entre estes reféns que iriam ser libertados. E nessa altura criou-se então a expectativa que a irmã Glória também poderia deixar o cativeiro. Infelizmente, isso não acabou por se verificar. Bom, além desta irmã, desta freira colombiana, Glória Narvaez Argotti, há pelo menos mais uma religiosa que continua nas mãos de grupos terroristas que pululam nesta região de África. Estou a falar da suíça Beatrice Stockley. Ambas já apareceram também num outro vídeo, gravado também pelos jihadistas, com o propósito de ser também, ao mesmo tempo, uma mensagem de terror para as comunidades cristãs que continuam a viver nesta zona de África. Vamos ver esse vídeo. We, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, the Sahara region, declare our responsibility for the kidnapping of this Christianizing kafir, Beatrice Stockley. Aujourd'hui, c'est mardi le 17 mai 2016. J'ai salué ma famille, ils ont tout fait pour moi, ainsi le gouvernement suisse. Je suis la sœur Gloria Cilia Narvaez. Je suis appris le 7 de février à la maison des sœurs franciscaines à 45. M'encontré avec mes sœurs en communauté et 4 hommes sont entrés à un domicile pour me prendre. Et beaucoup pour mes sœurs. Demande à mes sœurs aussi de prier pour moi. Merci beaucoup. Glória Narvaez Argotti e Beatrice Stockley são duas religiosas que permanecem em cativeiro. O padre Pierluigi Maccalli, o padre italiano Pierluigi Maccalli, foi libertado então ao fim de cerca de 2 anos e uns meses depois de ter sido sequestrado, Catarina, no Níger. Sim, Paulo, ele foi raptado então na diocese de Niamey, no Níger, a 17 de fevereiro de 2018.
A Fundação AIS esteve sempre muito empenhada neste caso, com destaque para o nosso secretariado italiano, que procurou sempre interceder junto do governo, das autoridades italianas, para que nunca deixassem de procurar de negociar a libertação deste cidadão italiano. E felizmente isso aconteceu agora, dia 8 de outubro, 2 anos e 8 meses depois. E o presidente internacional da Fundação AIS afirmou precisamente isso horas depois da libertação do padre Pierluigi. Sim, o presidente executivo da AIS, Thomas Eingeldern, lembrou então numa mensagem escrita que enviou a todos os secretariados da AIS no mundo que ao longo de todo este tempo no cativeiro, milhares de benfeitores em todo o mundo estiveram sempre a rezar pela libertação do padre Pierluigi Macalli e que este grande missionário esteve sempre presente nas iniciativas da Fundação AIS. E isso aconteceu também aqui em Portugal, claro está, Paulo, e portanto eu recordo, por exemplo, a nossa campanha da Quaresma deste ano, em que tanto o padre Pierluigi Macalli como a irmã Glória foram dados como exemplos de mártires e heróis por amor, figurando entre as dezenas de pessoas que nos lembramos ao longo desta Quaresma e que ao longo destes anos estas pessoas foram como que um exemplo e que se têm evidenciado nos seus países pela forma como têm vivido a sua fé, apesar de todas as dificuldades, apesar das perseguições, apesar da violência e apesar de todas as dificuldades que vivem no dia-a-dia no seu país. Padre Pierluigi Macalli, horas depois de ter sido libertado, ao fim de um pouco mais de 2 anos de cativeiro, este sacerdote, este missionário, falou para a sua comunidade local, a sua comunidade de origem, a comunidade em Crema, em Itália. Foram as suas primeiras palavras, foi o seu primeiro olá para a família, para os amigos, para os vizinhos, para os confrades. Vamos ver. Ciao Don Giorgio, dopo 2 anni di grande silenzio, eccomi catapultato nel mondo della parola, sono appena arrivato a Roma e ho abbracciato la famiglia. Grazie a mio nipote ho sentito le campane del Duomo di Crema. Vorrei che tu facessi giungere la mia voce, il mio saluto a tutti i cremaschi, il Vescovo Daniele e tutti gli amici che mi hanno già testimoniato, avete pregato, avete pensato e accompagnato i miei 2 anni di prigionia nel Sahara e sto bene, dire a tutti che ho pianto sentendo le vostre campane, testimonianze e grazie, di a tutti grazie e continuiamo a ricordarci nella preghiera. Io vi ho pensato tutti i giorni, sapevo che potevo contare sulla vostra preghiera ed è stata questa la mia forza e penso anche la chiave di questa vicenda che mi ha tenuto per più di 2 anni prigioniero di Al-Qaeda nel deserto del Sahara, ma finalmente sono di nuovo libero e non ho parole per dire a tutti il mio grazie. A presto, abbraccio tutti, ringrazio tutti e ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao. Viver em cativeiro por causa da fé. É difícil perceber bem o alcance disto, a dimensão, o drama que isto pode representar. Viver sem liberdade com os gestos condicionados. Por exemplo, o padre Pierluigi, que agora estamos a acompanhar esta história, ele poderá vir a descrever até com algum pormenor como é que foi a sua vida durante todos estes meses, durante mais de 2 anos, às mãos de um grupo terrorista. Mas agora vamos imaginar não apenas 1 ou 2 pessoas, mas
mesmo uma aldeia inteira. Melhor, 2 aldeias inteiras que permanecem, digamos, debaixo do terror jihadista. Isto passa-se em Idlib, uma província no nordeste da Síria, que continua a ser controlada por grupos jihadistas. Ali, nesta região, ainda não entra o exército. É uma região isolada do resto do país. Todos os que vivem por lá estão, de alguma forma, por isso mesmo, prisioneiros. Calcula-se que são cerca de 300 famílias. Mais ou menos 1000 pessoas. 1000 homens, mulheres e crianças. Na sua esmagadora maioria, são cristãos. Nesta região isolada vivem 2 frades franciscanos. São os únicos sacerdotes nesta região controlada pelos grupos jihadistas. O padre Firas Lufti, o frade franciscano que é responsável pelos territórios da Síria, do Líbano e da Jordânia, falou connosco e contou como é que é a vida nestas 2 aldeias, na aldeia de Knaia e de Yacubia. Catarina, esta é mesmo uma história extraordinária. É extraordinária de facto, Paulo. É de facto a prova de resistência de um povo na fé. Como o Paulo disse, são cerca de 300 famílias, mais ou menos 1000 pessoas. Todos estão subjugados à Sharia. Portanto, estas aldeias que estão situadas perto da Turquia, perto da fronteira com a Turquia, ainda estão sob o controle de grupos jihadistas. Por ali, naquelas aldeias, ainda vigora a Sharia, ainda vigora este terrível califado e, de facto, como a Sharia é a lei, as mulheres têm de usar véus, as propriedades foram confiscadas e todos os símbolos cristãos, como por exemplo as cruzes, foram também derrubados. E nestas aldeias vivem então os 2 frades franciscanos. Sim, são 2 frades franciscanos que continuam por ali a sua missão, apesar de todos os riscos, Paulo, e isto é bom que os nossos telespectadores percebam. Portanto, apesar de todos os riscos, estes 2 frades franciscanos optaram por ficar. E são eles o frade Luay Basharat, de 40 anos, e Ana Jalouf, de 67. Ambos já poderiam ter deixado esta província de Idlib, mas decidiram ficar junto ao povo. Bom, e todos eles são símbolo vivo desta resistência na fé contra a violência das milícias jihadistas. Exato. O padre Firas, no depoimento que gravou e que enviou para a Fundação AIS, começa precisamente por dizer que o sofrimento destas pessoas já começou, ou destas famílias, começou já há 10 anos. 10 anos de terror. O depoimento do padre Firas Lufti, já agora recordo que este sacerdote esteve entre nós, esteve em Fátima em 2017, ele participou na altura da peregrinação internacional da Fundação AIS ao Santuário de Fátima. Bom, dizia, este depoimento do padre Firas Lufti é precioso para se compreender bem o alcance, a dimensão do que significa viver, uma comunidade cristã, viver debaixo da ameaça jihadista. Vamos agora escutar a primeira parte deste testemunho. Their suffering started a decade ago, when the war in Syria started raging. In different areas of the country, militant groups took control of that region and proclaimed it an Islamic state, confiscated the properties of the Christians, enforced the Islamic Sharia on all the non-Muslims, took their rights to move freely in their own villages, forced the women to wear the veil, destroyed and prevented any apparent Christian symbols like the crosses above the churches and the graveyards. These extremists, for many times, persecuted, attacked and beat, kidnapped, tortured and even killed some of our brothers and sisters. Most notably Father Francois Mourad, who was beheaded in 2013, and recently a lady teacher was raped and violently killed in Yacubia. The Christians in these regions face absolute persecution, fear, violence, danger, death, terrorism, and hiding their faith and opinion. Na próxima semana vamos continuar a escutar este precioso testemunho do padre Firas Lufti. Bom, agora proponho uma pequena viagem no tempo e no espaço. Vamos até Malula. Esta cidade, situada a cerca de 60 km de Damasco, a capital da Síria, foi
ocupada, foi conquistada por grupos jihadistas em 2013, poucos anos depois do início da guerra civil na Síria. Aquilo que as populações de Malula passaram na altura, no fundo, é um pouco aquilo que nós estamos agora, ouvimos agora no testemunho do padre Firas Lufti, é aquilo que estas comunidades, destas duas aldeias cristãs, estão a passar na província de Idlib. Bom, os cristãos, como é que foi digamos, a vida debaixo desta ameaça deste grupo jihadista que conquistou Malula? Duas mulheres cristãs vão agora descrever-nos como é que foi esse primeiro contacto, o primeiro encontro com os grupos jihadistas que entraram e que conquistaram a cidade de Malula, onde, repito, ainda hoje se fala o aramaico, a língua de Jesus. Vamos ver. At 5:45, they started to shout, "Allah Akbar, God is great." They attacked the border guards, and then they entered the heart of Malula. I was very scared because I was expecting my first child. I was more afraid for him than for myself. My husband was on his way to the farm when an armed band assaulted him and kidnapped him. They called me on my cell phone and told me that my husband was with them, with the Free Syrian Army. I asked to speak with him, but they didn't let me. They hung him from the ceiling by his hands. Once suspended in midair, they started to hit him. They beat him. First, for being a Christian, and secondly, for supporting the Syrian government. We heard them as they approached our neighborhood early in the morning at 6. Before they came, we didn't think that they would come to our houses to kill us. So we didn't flee. Also because my father is an old man, and he didn't want to leave his home, and we didn't want to abandon him. We were a little bit afraid, but we prayed the Our Father before they came. We read the Psalms hoping they wouldn't enter our home. We were in our room when they entered and asked us to leave. They told us that they weren't going to do anything, but before they had left the room, they started shooting. Agora vamos até à Nigéria. Já agora deixo aqui um sublinhado. É que no programa de hoje ainda só falamos de ataques de violência sobre as comunidades cristãs por parte de grupos jihadistas. E agora vamos falar da Nigéria. Continuamos, digamos, com o mesmo registro. O que significa bem, é um exemplo que significa bem como as comunidades cristãs estão a ser perseguidas hoje em dia. É um exemplo, digamos, desta violência que continua a ser exercida sobre as comunidades cristãs em tantos lugares do mundo. Uma violência de matriz jihadista. Bom, estamos a falar então da Nigéria porque o bispo de Sokoto deu um testemunho à Fundação AIS em que fala desta violência e diz mesmo que o país, a Nigéria, portanto, se transformou numa poça de sangue. E nesse depoimento ele lança uma pergunta sobre alguém que nós já falámos aqui muitas vezes no programa. Onde para Léa Sharibu? Catarina, este é um testemunho, digamos, muito forte, uma mensagem muito forte. Sim, claramente, Paulo. Portanto, esta é uma mensagem muito dura, especialmente para com o presidente da Nigéria, face à onda de violência que se tem verificado neste país e contra a comunidade cristã, nomeadamente no norte do país, no norte da Nigéria. Dom Matthew Kuka, o bispo de Sokoto, acusa diretamente o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, de não ser capaz de suster esta onda de violência contra os cristãos, de nada conseguir fazer para acabar com este massacre que em tantos locais está a acontecer. É um verdadeiro massacre e que atinge, portanto, aldeias e vilas cristãs. E nessa mensagem ele recorda, em particular, os casos das raparigas cristãs que têm vindo a ser sequestradas, nomeadamente, como já dissemos há pouco,
Lea Sharibu. E não só, Paulo. Portanto, além de Lea Sharibu, o bispo pergunta também pelas jovens de Chibok, que também foram sequestradas em abril de 2014 e sobre as quais não há qualquer notícia. Bom, e é precisamente nesse contexto que o bispo de Sokoto diz que a Nigéria se transformou então numa poça de sangue. As filhas de Chibok, como ele diz, são jovens estudantes. Sim, são as alunas da Escola Secundária Feminina de Chibok, portanto sequestradas a 14 de abril de 2014, e neste ataque, da responsabilidade do grupo jihadista Boko Haram, 276 raparigas, na sua esmagadora maioria cristãs, foram então sequestradas, das quais várias dezenas ainda continuamos sem saber qualquer coisa sobre o seu paradero. E, portanto, o outro caso levantado pelo bispo é o de Lea Sharibu. Lea Sharibu, e que o bispo pergunta onde está, foi também vítima de um outro sequestro, também um estabelecimento de ensino feminino. Desta vez o alvo foi na escola de Dapchi e o ataque ocorreu a 19 de fevereiro de 2018. Portanto, todas as raparigas raptadas, 110, acabariam por ser libertadas e devolvidas às suas famílias cerca de um mês depois, com exceção de Lea Sharibu. Bom, esta é de facto uma história incrível de coragem para uma jovem rapariga de apenas 15 anos de idade. Exato, Paulo, e é preciso sublinhar isto. Portanto, Lea Sharibu, então com 15 anos, recusou converter-se ao Islão, tal como os terroristas, os sequestradores exigiam para a sua libertação. Ela não renunciou à sua fé e continuou por isso em cativeiro. No norte do país não haverá diocese neste momento, estamos a falar, portanto, da Nigéria, não haverá diocese que não chore os seus mortos. Pessoas da família, amigos, vizinhos. A violência terrorista tem sido, de facto, brutal neste país. Como, aliás, nós temos procurado sublinhar aqui no nosso programa Igreja no Mundo. Calcula-se que desde 2009, quando teve início esta onda de violência por parte, essencialmente, de um grupo terrorista que é o Boko Haram, desde 2009, repito, calcula-se que já foram mortas mais de 36 mil pessoas, eu sublinho, mais de 36 mil pessoas, e haverá mais de 2 milhões de deslocados. Isto no norte da Nigéria. Bom, algumas dioceses estiveram mesmo no centro, digamos, desta atividade de terror. Uma delas é a diocese de Maiduguri. Nos últimos tempos, felizmente, não tem havido grandes incidentes de relevo por parte do grupo Boko Haram nesta diocese, a diocese de Maiduguri. Mas, apesar disso, estão presentes em todo o lado as marcas dessa violência, nas casas, nas igrejas e até e particularmente nas cicatrizes de sofrimento das pessoas que passaram por toda essa violência. O bispo de Maiduguri, Dom Oliver Doem, ele diz-nos agora numa mensagem que vamos ver já de seguida, que sobreviver a tudo isto, até a toda esta violência, só tem sido possível graças à ajuda de instituições como a Fundação AIS. We are so thankful to Aid to the Church in Need. This is an organization that has been assisting us, especially in this trying moment in our life as a church in this diocese. Without Aid to the Church in Need, I am not sure if Maiduguri Diocese would have still been standing at this time. So I want to thank this organization for assisting us in rebuilding our churches, in taking care of the bills of our own major seminarians, and then also sponsoring the scholarship of some of our priests. Salama nan dole sai ya zo a cikin sunan Yesu. Amen. Apart from this organization has given us funds that we'll use to feed our IDPs, that is the internally displaced members of our church. Even though Boko Haram has been tamed to a great extent, they are no longer attacking massively as it used to be, except through soft attack, that is through bomb blasts and so on and so forth. So they have really been tamed. But then the destructions have been colossal. The destructions have been great. Lives have been lost.
property have been destroyed. Our church structures have been destroyed. Many people have been sent away from their ancestral homes. So the situation is such that, and our immediate need now is to rebuild the people and the area. The people and the area. Agora vamos até ao Paquistão. E vamos até ao Paquistão porque o Senado recusou-se a discutir uma lei, um projeto de lei, que tinha como objetivo proteger os direitos das minorias religiosas neste país. A decisão, ou seja, de não querer discutir isto, esta decisão veio representar, Catarina, um profundo revés para as aspirações das minorias religiosas, nomeadamente, claro, da comunidade cristã. Sem dúvida, Paulo. Portanto, esta proposta que foi apresentada ao Senado procurava então criar mecanismos legais para a proteção das minorias religiosas e para a não propagação de ideias que possam ser consideradas ofensivas, nomeadamente ao nível dos conteúdos escolares, mas foi então recusada. Esta recusa veio deitar por terra também a possibilidade de o governo automaticamente, por ser obrigado por isso, pela lei, do governo automaticamente prestar assistência a qualquer pessoa que seja, por exemplo, vítima de conversão forçada. Sim, o projeto de lei estabelecia penas de prisão até 7 anos para os autores de sequestros e de conversões forçadas de raparigas pertencentes às minorias religiosas, situação que, como sabemos, é muito frequente, infelizmente, e que atinge fortemente a comunidade cristã. O Paquistão é um país maioritariamente muçulmano. Calcula-se que cerca de 97% de toda a população do Paquistão seja muçulmana, sobressaindo, portanto, apenas duas minorias religiosas principais, os cristãos, cerca de 2% da população, e os hindus, com apenas 1,2,3%. Bom, discriminação, perseguição, violência. Podemos dizer que os cristãos são claramente uma das minorias religiosas mais perseguidas no Paquistão. A recusa agora do Senado, como vimos nesta notícia, em querer mexer na lei, é a prova de que muito provavelmente este estado de coisas, de certa forma, desta impunidade face às minorias, à violência face às minorias religiosas, vai continuar assim ainda por muito tempo. Bom, Gásia é uma irmã. Ela pertence às Filhas de São Paulo. O seu trabalho é levar precisamente a palavra de Deus às pessoas através de livros, de vídeos, de revistas. É o seu trabalho, essencialmente. Ela atua, portanto, o seu ponto, digamos, nevrálgico de atuação é no único centro católico que existe em todo o país. Bom, ela própria sabe muito bem o que é que são as ameaças aos cristãos. Apesar do seu trabalho ser tão simples, apenas divulgar através de livros, de revistas, de vídeos, a palavra de Deus, este centro católico foi também já alvo de ameaças, foi também já atacado, como ela própria nos vai contar já de seguida. Salam, my name is Sister Ghazia. I live in Pakistan, where 96% of the people are Muslims. This is my convent. I am a religious sister belonging to the Daughters of St. Paul. My sisters and I bring Jesus to the people. We run the only Catholic book and media center in the country. We have plenty of books as well as beautiful devotional items. Several years ago, our bookshop was badly damaged by a bomb blast. Despite the danger and tension, we managed to rebuild and to continue our service.
is not easy to live in a country where Christians are the target of repeated violence, discrimination, and harassment. Christian formation of the children is important for us. A strong faith can pull our youth out of poverty and lead them to a brighter future. Our mobile cinema is a great way to spread the good news and to inspire. With 9 sisters and 11 candidates, the atmosphere in the house is always cheerful. We believe in the grace of God and we trust in prayer. This is how we let Jesus love us and how we share His love with others. Our services and devotion is possible thanks to the help of all our benefactors and ACM. Thank you. Vamos agora ao encontro de José Miguel Encarnação, o nosso jornalista que é correspondente do programa Igreja no Mundo em Macau. Ele vai nos pôr a par daquilo que dos acontecimentos mais relevantes nesta diocese, que é a única diocese em toda a China onde se reza, podemos dizê-lo oficialmente, em português. Com o início do ano escolar, também as aulas de catequese arrancaram no passado mês de setembro aqui em Macau. Das 9 paróquias sobre a alçada da Diocese de Macau, 2 lecionam aulas de catequese em português. São elas a paróquia da Igreja da Sé Catedral e a paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Este ano, devido ao confinamento a que a população de Macau está sujeita e ao facto de muitas pessoas terem encontrado na religião alguma paz de espírito num momento tão conturbado como é o combate à pandemia do Covid-19, muitos foram os pais que inscreveram os filhos nas aulas de catequese com os números registados até ao momento a satisfazerem muito os responsáveis das 2 paróquias. Segundo o padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, este ano há 9 turmas de catequese para crianças e jovens e uma turma para adultos. Há aproximadamente 100 catequizandos e 18 catequistas. No catecumenato estão inscritas 5 pessoas. Já no que respeita à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, localizada na Ilha da Taipa, a irmã Maria Lúcia Fonseca, coordenadora da catequese em língua portuguesa nesta paróquia, avançou que para o biênio de 2020-2021 estão já inscritas cerca de 30 crianças, o que se traduz num aumento significativo, tendo em conta que nos últimos anos o número situou-se entre 15 e 20 crianças. Ainda de acordo com a irmã franciscana missionária de Nossa Senhora, a catequese pela qual é responsável tem por base o canto, por meio do qual as crianças aprendem sobre a vida de Jesus. Desde que o atual bispo de Macau assumiu o episcopado, a catequese e o catecumenato têm estado no topo das prioridades, pois para Dom Stephen Lee a formação cristã é tão essencial para a formação das crianças e dos jovens como qualquer outro ensinamento, seja na escola, seja na família. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, portanto, com as notícias mais relevantes nesta região onde ainda se fala e se reza oficialmente em português. E assim vamos chegar ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, porque na segunda parte vamos voltar a falar da campanha da Fundação AIS de apoio à comunidade cristã no Líbano e vamos também falar desta jornada de oração que a Fundação AIS está a promover neste mês de outubro aqui no nosso país e vamos também falar da reação das mensagens que os bispos têm enviado para a Fundação AIS a propósito dos 25 anos de presença ininterrupta da ajuda à Igreja que sofre aqui no nosso país. Deixe ficar por aí, vamos para um breve intervalo, voltamos já dentro de instantes. Olá de novo, bem-vindo à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. E agora, no arranque desta segunda parte, vamos sintonizar a nossa atenção no Santo Padre. Todos os meses, o Papa Francisco tem publicado um vídeo com uma mensagem relevante sobre os assuntos
da Igreja, uma mensagem relevante para as comunidades cristãs, mas para todo o mundo. Neste mês de outubro, neste mês missionário, a mensagem do Papa é um apelo para uma maior integração dos fiéis leigos na vida da Igreja, nomeadamente das mulheres, nos assuntos de maior responsabilidade da Igreja. Algo que, podemos dizê-lo, já acontece aqui em Portugal, por exemplo, com a Fundação AIS. Vamos ver, então, o vídeo do Papa. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Foi conhecido há alguns dias o vencedor deste ano do Prémio Nobel da Paz. E o prémio foi para a FAO, a Agência de Alimentos das Nações Unidas. Um prémio que é, acima de tudo, um sublinhado dessa situação dramática em que vivem tantas comunidades, em tantos países, pessoas que estão forçadas à maior expressão da pobreza, da miséria mesmo, e que vivem dependentes de ajuda de organizações internacionais. A FAO é uma agência da ONU que visa precisamente ajudar as populações que passam por maiores necessidades, mas há outras instituições, nomeadamente a própria Fundação AIS, como aliás vamos ver já de seguida, daqui a pouco, na campanha do Líbano, que também ajuda as comunidades que estão a passar por maiores dificuldades. Bom, mas uma expressão clara desta violência extrema que é a pobreza é o trabalho infantil. As próprias Nações Unidas, também num vídeo que vamos ver já de seguida, mostram-nos como é tão dramático forçar as crianças a estarem privadas de uma infância feliz, obrigando-as a trabalhar. Vamos ver este pequeno vídeo que é uma chamada de atenção muito eloquente para uma realidade que nós não podemos de todo ignorar. When I grow up, I want to be a teacher. I want to be a musician. I want to be a firefighter. I'm going to be a doctor. I want to be a pilot and fly around the world. I want to be a farmer. I want to be a fisherman, a veterinarian, an engineer. I want to help people. Bom, estamos a falar de fome, estamos a falar de crianças que são obrigadas a trabalhar e tudo isto se prolonga quase que naturalmente para este país que vamos falar agora, que é o Líbano. O Líbano está a viver uma das mais profundas crises
de toda a sua história, e por causa disso a Fundação AIS lançou em Portugal e a nível internacional uma enorme campanha de ajuda, uma enorme campanha solidária para com as comunidades cristãs do Líbano. Catarina, é preciso sublinhar isso. Esta é talvez a maior crise dos últimos tempos que este país do Médio Oriente está a atravessar. É seguramente, Paulo, uma das mais graves crises da história do Líbano. Ainda recentemente uma equipa da Fundação AIS esteve neste país e no relatório que apresentou não há margem para dúvidas. Portanto, a crise económica no Líbano é brutal e as pessoas hoje em dia tentam apenas sobreviver. E, Paulo, esta palavra sobreviver é de facto a que melhor se adequa ao momento que está a viver o povo do Líbano. E não importa também, não é possível esquecer que a situação económica agravou-se e muito com a explosão do passado dia 4 de agosto no porto de Beirute. Sim, uma explosão que deixou um rastro de destruição enorme, causando logo no primeiro impacto pelo menos 180 mortos e mais de 6.500 feridos. Sim, e os estragos foram gigantescos. Portanto, a equipa da Fundação AIS visitou algumas igrejas, conventos, mosteiros e outros edifícios pertencentes à comunidade cristã e que ficaram gravemente danificados com esta explosão. A urgência agora é mesmo ajudar ou recuperar ou reconstruir, não é? Muito bem, mas exatamente, Catarina, o que é que se pretende com esta campanha? Bom, Paulo, nós queremos auxiliar as pessoas que estão numa situação trágica e aliás, recordo uma vez mais aqui aos nossos telespectadores que a Fundação AIS, imediatamente após a explosão, enviou uma primeira ajuda de emergência no valor de 250 mil euros, que é uma verba que se destinou à aquisição de cabazes alimentares para distribuir para as famílias mais carenciadas, logo com os produtos essenciais para os primeiros tempos, para as primeiras refeições. Bom, já o tenho dito aqui, mas os nossos telespectadores têm seguramente curiosidade em saber o que é que contém esses cabazes alimentares que a Fundação AIS, através da generosidade dos seus benfeitores e amigos, que a Fundação AIS faz chegar às famílias do Líbano. O que é que têm esses cabazes, Catarina? São, como disse Paulo, os produtos essenciais para as refeições das famílias, portanto, nomeadamente, alguns dos produtos que estes cabazes alimentares continham são, por exemplo, o feijão, o grão, tem pacotes de lentilhas, de arroz, de bulgur, mas também tem queijo, tem leite e tem também açúcar. Portanto, é uma ajuda de emergência e importa dizer que é de facto uma urgência esta campanha. Todos os dias continuam a chegar relatos de pessoas, de famílias, que já não têm como comprar os bens alimentares, que têm que procurar a sua sobrevivência junto aos caixotes do lixo. Portanto, nós podemos dizer, Paulo, que neste momento somos a esperança deste povo, somos talvez a única esperança deste povo. Estamos a falar de uma campanha de ajuda de emergência, sublinho, ajuda de emergência para o Líbano. O Líbano que está a viver uma das mais profundas crises da sua história. Quem nos estiver a ver neste momento, Catarina, quem quiser colaborar com a Fundação AIS nesta campanha que é tão necessária, que é tão urgente, o que é que precisa de fazer? Como eu digo sempre aqui nos nossos programas, Paulo, é preciso apenas boa vontade. Por isso, convido todos aqueles que nos estão a ver neste momento e que se queiram juntar a esta campanha de solidariedade para com o povo do Líbano, para entrar em contato connosco, ou através do nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé, ou através da nossa página de internet, e dizer que quer ajudar o povo do Líbano. Portanto, é nestes momentos de grande necessidade que se vê a nossa solidariedade, e relembro aqui, uma vez mais também aos nossos telespectadores, que um cabaz alimentar para cada família no Líbano custa 42 euros. E por isso, estes 42 euros servirão para ajudar todas aquelas famílias que têm neste momento as suas prateleiras das despensas vazias e têm o seu frigorífico vazio. A todos os que puderem ajudar esta campanha, desde já o meu muito, muito obrigada. Bom, quase a fechar aqui o nosso programa, vamos falar de oração. Vamos falar de uma campanha de oração que está a decorrer neste mês de outubro. Uma campanha de oração que começou às 0 horas do dia 1 e que vai terminar à meia-noite de sábado, dia 31. É uma campanha de oração pelos cristãos perseguidos, pela paz e pelo fim da pandemia. Bom, nós já vamos a meio do mês, digamos assim. Catarina, como é que tem sido a reação, como é que tem continuado a ser a reação dos portugueses a esta campanha, a este desafio
de oração da Fundação AIS. Sem dúvida alguma, Paulo. Portanto, todos os dias continuamos a receber telefonemas, cartas de benfeitores, de amigos que querem aderir a esta corrente de oração e podemos dizer que, de facto, esta iniciativa está a ter uma grande adesão por parte dos portugueses, que uma vez mais mostram, de facto, esta sua generosidade para com os cristãos perseguidos, para com esta causa comum que nós temos, esta missão comum que todos nós temos, que é defender a liberdade religiosa, é defender os cristãos perseguidos. E convido, nunca é tarde para aderir a esta nossa iniciativa e, por isso, se quiser, entre em contato connosco e diga qual o melhor horário que poderá rezar também e entrar nesta grande corrente de oração pela paz no mundo, pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia, que lá está. Bom, também neste mês de outubro, importa fazer aqui este sublinhado, aconteceu uma outra campanha, foi no dia 18, no domingo, dia 18, houve uma jornada de oração com as crianças, também promovida pela Fundação AIS e também a nível internacional, que juntou mais de 80 países, em que, digamos, o mote era 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. O próprio Papa Francisco falou sobre esta iniciativa, mas para já vamos ver um pequeno vídeo, apenas 1 minuto, da Fundação AIS, que vale a pena ver, em que se destaca a importância desta iniciativa de juntar 1 milhão de crianças para rezar pela paz. Já imaginou o que pode acontecer se 1 milhão de crianças começarem a pedir a mesma coisa ao mesmo tempo? Vamos rezar pela paz. No dia 18 de outubro, crianças do mundo inteiro rezam a oração do terço para pedir a paz. Paz entre os países, paz nas famílias, paz no teu coração. Nas paróquias e comunidades, hospitais e orfanatos, escolas e jardins de infância, convidamos todas as crianças a participar onde quer que elas se encontrem neste Dia Global de Oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. O terço. Crianças a rezar de mãos dadas com Maria podem trazer a paz para o mundo. Paz no mundo. Para mais informações e para fazer o download do kit de oração, vá à página fundação-ais.pt. Vamos rezar juntos. Nós queremos a paz. Crianças unidas em oração. Crianças unidas em oração pela paz. Esta iniciativa da Fundação AIS, mais uma vez, voltou a juntar milhares e milhares de pessoas, de organizações, de instituições, de paróquias, de movimentos, de catequistas, enfim, tem sido de facto extraordinário ver como é que em todo o mundo, de ano para ano, há cada vez mais pessoas a aderirem a esta iniciativa da Fundação AIS, que tem esse nome emblemático, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Ninguém consegue passar, digamos, indiferente a esta ideia, a esta iniciativa, nem o próprio Papa Francisco, que, Catarina, disse umas palavras de incentivo uns dias antes do dia 18. É verdade, Paulo. Então, no domingo passado, dia 11, o Papa Francisco referiu-se a esta grande jornada de oração da Fundação AIS como sendo uma bela iniciativa que merecia todo o seu apoio. Bom, são apenas alguns segundos, mas vale sempre a pena ver, neste caso, recordar essas palavras de aplauso, podemos dizê-lo, do Papa Francisco para esta iniciativa da Fundação AIS. Domenica prossima, 18 ottobre, la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa per l'unità e la pace 1 milione di bambini recita il rosario. Incoraggio questa bella manifestazione che coinvolge i bambini di tutto il mondo, i quali pregheranno specialmente per le situazioni di criticità causate dalla pandemia. Esta jornada de oração com as crianças reuniu, já o dissemos, mais de 80 países em todo o mundo. Um desses países foi a Síria. Já hoje falámos aqui da Síria e vamos voltar a falar seguramente nos próximos programas, nas próximas semanas. Bom, mas agora o que importa aqui é sublinhar este momento de oração de 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, pois também na Síria rezaram pela paz. Foi, por exemplo, na paróquia de Alepo,
como nos vai agora contar já de seguida o padre Hugo, do Instituto do Verbo Encarnado. Salve, sono Padre Ugo della famiglia religiosa del Verbo Incarnato missionero ad Aleppo. Il 18 ottobre faremo una bellissima attività. 1 milione di bambini pregando il rosario qui in Siria. Abbiamo sofferto tanto per la guerra passata e adesso per il Covid. E non sarà facile realizzare questa attività, però dobbiamo pregare per la pace e l'unità del mondo intero. Vorremmo invitarvi a questa iniziativa di pregare insieme ai nostri bambini di Aleppo. Se le restrizioni del Covid non consentono di radunarvi nelle chiese, scuole o con le vostre comunità, potete farlo nelle vostre proprie case. Uniti cambieremo il mondo. 1 milione di bambini pregando il rosario cambierà il mondo. Dio vi benedica. No início do nosso programa de hoje, nós recordamos que a Fundação AIS assinalou no passado dia 13 de outubro 25 anos de presença ininterrupta aqui em Portugal. Esta é uma data que tem estado a ser assinalada com mensagens oriundas de vários quadrantes da sociedade portuguesa. Já vimos aqui, por exemplo, a mensagem que o Presidente da República enviou de comemoração destes 25 anos da presença da Fundação AIS em Portugal. Na semana passada vimos aqui algumas mensagens de alguns bispos e hoje não é possível, de facto, passarmos todas essas mensagens num único programa. Hoje vamos ver mais algumas mensagens e fica a promessa, na próxima semana vamos continuar a escutar essas mensagens que nos têm vindo a chegar de aplauso e de incentivo nestes 25 anos de missão em favor dos cristãos perseguidos, em favor da Igreja que sofre no mundo. Hoje as mensagens chegam-nos das dioceses do Funchal, na Madeira, de Bragança, Miranda, de Évora e de Angra, nos Açores. E a todos nós aqui em Portugal, que vivemos nestas terras a que o cristianismo deu forma desde há 25 anos, a AIS recorda-nos que, como diz o Papa Francisco, somos todos irmãos. Só podemos estar gratos pelo seu trabalho. Queremos, pois, agradecer à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre a possibilidade que nos dá de nos alertar para situações de desrespeito, pelo seu excelente relatório anual e de nos dar também a possibilidade de fazermos a partilha com os nossos meios e as nossas possibilidades materiais para esses irmãos. Termino dizendo que me golpeia muito o coração sentir que continuam a haver mártires. Sabemos que os mártires são um sinal radical de amor a Cristo, aqueles que não apostatam a fé, que preferem morrer do que negar Cristo e que advêm, sobretudo, dos países mais pobres. Saúdo e felicito a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre na celebração dos seus 25 anos de existência e apelo a todos a uma oração, a um contributo generoso para que a liberdade religiosa seja cada vez mais uma realidade. Há muitas pessoas perseguidas no mundo por causa da sua religião, da sua etnia, da sua cultura e de tantas outras razões. Sobretudo os cristãos estão a ser muito perseguidos em várias partes do mundo. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre faz a bonita idade de 25 anos. É uma idade que todos nós celebramos, seja a nível individual, seja a nível das instituições, e merece da nossa parte realmente uma palavra de felicitação. Também uma palavra de reconhecimento. O trabalho desenvolvido ao longo destes 25 anos está muito presente naturalmente naqueles que sentiram a ação desta Fundação, mas também presente em todos aqueles que se interessam pelo problema da liberdade religiosa, que é o nosso caso, que é o meu caso,
que é o caso, penso eu, da Igreja no seu todo. Por outro lado, também é uma data tão importante que merece da nossa parte realmente uma palavra de estímulo. Escutamos mais algumas mensagens que nos chegaram por causa a propósito, melhor dizendo, destes 25 anos de presença ininterrupta da Fundação AIS aqui em Portugal. Volto a sublinhá-lo, na próxima semana esteja atento porque vamos continuar a ver algumas dessas mensagens que nos têm vindo a chegar praticamente todos os dias ao longo deste mês de outubro. Bom, Catarina, já na semana passada vimos aqui algumas mensagens de alguns bispos, hoje voltamos a ver mais algumas. Todas estas mensagens, podemos dizer, têm um tronco comum, que é um aplauso e um incentivo para que a Fundação AIS continue com esta missão de apoiar os cristãos perseguidos no mundo, de denunciar também as situações de perseguição e de falta de liberdade religiosa que há, infelizmente, em tantos países. Bom, são palavras elogiosas. Este aplauso significa também, Catarina, de alguma maneira, um acréscimo de responsabilidade para o trabalho futuro da Fundação AIS aqui em Portugal. Claro que sim, Paulo, mas esta é uma responsabilidade que já está inscrita no nosso ADN, se posso dizer desta forma. Portanto, somos e queremos continuar a ser a voz dos que não têm voz, queremos continuar a ser a voz daqueles que vivem em países onde os cristãos são perseguidos, onde os cristãos são maltratados, onde os cristãos são espezinhados ou são ignorados. Portanto, queremos continuar a ser a voz destas comunidades, destas famílias. Queremos continuar também a assegurar a sobrevivência das comunidades cristãs nestes países onde estão ameaçadas. Portanto, e deixe-me dizer, Paulo, que todos os nossos telespectadores, se seguiram com atenção este nosso programa, ou ao seguirem semanalmente os nossos programas, percebem exatamente esta urgência desta missão e desta necessidade tão grande de continuarmos a ajudar estes cristãos que são perseguidos. Portanto, não podemos deixar de trabalhar, não podemos deixar de denunciar as situações, porque há muitas pessoas, são pessoas concretas, que dependem de nós. E eu quero também aproveitar esta oportunidade, Paulo, para uma vez mais dirigir-me a cada uma das pessoas que está connosco neste momento e dizer que, agradecer tudo o que têm feito pelos cristãos perseguidos. Portanto, é graças à solidariedade de todos os nossos benfeitores e amigos que conseguimos, como dizia o nosso fundador, o padre Benedito van Straten, secar as lágrimas de Deus na terra. E se os cristãos são a elite da Igreja, como também dizia o nosso fundador, penso que poderemos dizer, ou que posso também afirmar aqui, sem qualquer dúvida, que os nossos benfeitores, os nossos amigos, são de facto os heróis da Fundação AIS, que é uma obra de Deus em socorro dos mais aflitos, em particular dos cristãos perseguidos no mundo. Obrigado, Catarina, e com estas palavras de gratidão aos heróis, podemos dizer, da Fundação AIS aqui em Portugal, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer uma vez mais a colaboração da Catarina Martins de Betancourt e quanto a si já sabe, eu espero por si aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.